Olá, meu aluno interessante e interessado nos concursos jurídicos. Meu nome é Adriano Álvares, eu sou oficial de serventia extrajudicial e venho aqui apresentar para vocês a nossa proposta de como você concilia os seus estudos para os diversos concursos da sua mesma área. Como é que a gente faz isso? Eu sei muito bem o como fazer isso, até mesmo porque eu fui aprovado em dois concursos que ocorreram simultaneamente. Eles aconteceram lá no sul do país. Eu fui aprovado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E também tenho a minha aprovação no estado de São Paulo. Então eu quero mostrar e demonstrar para vocês como é que vocês fazem para conciliar esses estudos. Logicamente que também participei de um concurso que não fui aprovado nessa mesma época, neste mesmo período, que foi o do Paraná. Então veja, senhores, a gente tem que ter uma estratégia muito bem consolidada para conseguir alcançar a aprovação no maior número. E depois vocês fazem a sua escolha. A escolha da onde vocês melhor acham que devem ficar. Então, a nossa ideia é criar, né, uma rotina, um jeito de você conseguir fazer essa conciliação. Veja, senhores, a primeira ideia é um bom planejamento. O seu planejamento de estudos, o seu cronograma. O seu cronograma tem que estar muito adequado e adequado a uma bela estrutura. E a estrutura que eu vou adequar para vocês é uma técnica, é um método que é chamado de método Pomodoro. O método Pomodoro é para você otimizar o seu tempo de estudo, para você otimizar a sua formação, a sua produtividade e ter um melhor prazer. Que prazer é esse, Adriano? O prazer e a satisfação de ver o seu estudo caminhando. Isso é o melhor. O melhor não é aquele que você para, olha, observa, fala, poxa, o tempo já passou, eu não estudei nada, eu não otimizei o meu trabalho. Para isso, nós temos alguns pontos que eu gostaria de conversar com vocês. Primeiro, você vai ter que ter um cronômetro. O seu cronômetro vai ser ajustado, pode ser um celular, um despertador, o que você quiser. O seu cronômetro tem que estar ajustado para 25 minutos. Por que 25 minutos? Que é para você fixar em uma determinada tarefa, também chamado de Pomodori, né? Esse sistema Pomodoro é nessa linha do molho, um Pomodori. Então você vai fixar este Pomodori, esta tarefa, e este estudo tem que terminar em 25 minutos. Bom, Adriano, pode ser que eu leve mais tempo. Aí nós vamos falar um pouco mais para frente em relação a outros Pomodori, né? Os Pomodores, como eles gostam de chamar. Você vai fazer isso em 25 minutos, essa tarefa. Mas e se eu terminar antes? Se você terminar antes, você vai revisar a tarefa, vai melhorar o seu estudo, vai ajustar e vai corrigir algum caminho que você percorreu que não é o correto aí em relação ao que você traçou para essa tarefa. Despertou, o que você vai fazer? Você vai tirar 5 minutos para recuperar a sua mente. E vai fazer de que forma? Vai tomar uma água, vai descansar, vai fazer outra coisa que não seja ligado ao seu estudo, ligado às suas tarefas diárias. Tá? Feito desta forma, essa pausa, você também vai cronometrar, você volta para fazer outro ciclo de 25 minutos. E terminado a outra tarefa de 25 minutos, você também vai fazer um intervalo de mais 5 minutos para descansar. Isso você vai fazer por 4 ciclos. Quando você terminar o quarto ciclo, aí o seu intervalo de descanso vai aumentar de 15 a 30 minutos. Feito isso, você vai estar adequado ao nosso método de estudo e você vai perceber e ter a percepção que a sua tarefa vai estar muito mais focada. Lembrando, você deve se desligar de todo o ambiente nestes 25 minutos, ok? E aí, nos 5 minutos que você termina, para descansar a mente e tudo mais, tente não pegar em celular, tente não
controlar os e-mails e tudo mais. Você vai controlar isso na finalização do quarto ciclo, naqueles 15 a 30 minutos. Aí sim você vai focar em outras questões, conversar, bater um papo e tudo mais. Tá? E você também vai fazer um controle disso, dessas tarefas que você quer fazer e vai fazer através de um inventário. Uma ferramenta que você vai utilizar, pode ser uma planilha, pode ser um caderno, uma anotação, e você vai fazer um inventário de tudo aquilo que você vai fazer, um cronograma de estudos. E aí você vai colocar as tarefas do dia. E você vai definir que aquela tarefa do dia, ou seja, o que você vai estudar naquele seu dia, tem uma determinada quantidade de pomodores. E aí você vai colocar quanto cada um deles vai definir. Você vai ver que o seu estudo vai caminhar muito mais adequadamente. Senhores, também faça a sua lista nesta sua ferramenta, neste seu inventário, de quais são as suas prioridades, quais são os seus concursos mais relevantes e a proximidade das datas. Não tente fazer roleta russa, não tente chutar para todos os lados. Você tem 4, 5, 6 concursos à vista, mas eles vão acontecer na mesma proximidade de datas. Será que é possível fazer todos ao mesmo tempo? Veja, eu quero que você coloque a importância em focar no conteúdo que você vai dirimir neste concurso. São as mesmas bancas? Não são as mesmas bancas? Você tem que analisar tudo isso. Não, é a mesma banca, Adriano. Opa, bem tranquilo com a proximidade, porque normalmente o edital fica muito próximo, especialmente com aquilo que é cobrado e o jeitão da banca. Então é muito interessante que você faça das mesmas bancas com proximidades ou de bancas co-irmãs, por exemplo, que são mais semelhantes. GV, Sebrasp, tá? Você tem lá Vunesp com Consulplan, também é meio que próximo. As questões são de AE, AD, você fica numa bela tangência, numa bela estrutura. Lembrando que você não deve fazer concursos com distanciamentos. Exemplo disso, e já ocorreu inclusive na minha área lá de cartórios. Eu tive um aluno que foi fazer uma prova no Acre e outra no Alagoas. E o que aconteceu? Aconteceu que as provas na fase oral quase que ficaram simultâneas nas mesmas proximidades de data. Então, o que aconteceu com esse nosso aluno? Ele, em 2 dias, tinha que estar no Acre e depois no Alagoas para fazer prova. Então, veja, você pegar distâncias muito longas pode afetar o seu desempenho e afetar a sua métrica de estudo. Então, veja quais são as fases do seu concurso. Meu concurso tem fase oral? Meu concurso tem fase escrita? Meu concurso só tem fase preambular e escrita? Dá para fazer 2 ou 3? Eles são próximos. Tá? Nós tivemos aí uma enxurrada de concursos em relação a estados do Nordeste. Olha que interessante, tudo muito próximo. Mesmo que as proximidades de data fossem bater, as distâncias não são tão longas, dá para fazer tranquilamente, dá para fazer um descanso e tudo mais. Então você tem que verificar quais são os concursos do sonho, o concurso que é mais relevante para você e colocar métricas. Lógico, eu tenho que fazer algo preambular, Adriano, eu tenho que fazer o ENAM e quero fazer também um estadual. Perfeito, você tem que fazer o ENAM. Quero fazer o ENAC para cartórios e também quero fazer o concurso de cartórios. Sim, mas se você não priorizar ganhar esse diploma, que é o ENAM, que é o ENAC, não adianta você estar estudando para a magistratura do estado XY ou federal. Não adianta você pegar um concurso de cartórios do estado XY se você não tem um ENAC. Tem que fazer sentido. Ah, mas na parte de defensorias não tem isso. Ministério Público não tem ainda exame nacional. Ainda não temos exame nacional para as procuradorias. Maravilha! Aí você pode dinamizar isso. Dinamizar quais são as localidades mais próximas e tudo mais, e os concursos que mais lhe têm afeição.
De outra maneira, você também pode, numa linha de estudo, verificar que alguns concursos não saem. Eu estou com o Enem na mão, eu estou com o ENAC, vamos fazer o do Enem para magistratura. Ah, mas eu queria a área federal. Perfeito, mas na área federal não está saindo concurso, ou saíram 2 concursos, e as regiões que eu queria, primeira região, do TRF1, TRF2, ou TRF4, ou TRF3, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, não estão saindo, Adriano. E aí, o que eu faço? Vai tentando os estaduais, porque lá no Enem você tem 2 anos mais 2, né, do seu diplominha, do seu passaporte. No ENAC são 6. Então você tem uma vantagem disso. Ah, mas para delegado, para defensorias, para procuradorias, eu não preciso de nada, eu já vou fazendo. Perfeito. Você vai vendo a disponibilidade que temos desses concursos. E muitas vezes eles são cíclicos. Passados 1, 2 anos, vai ter de novo. Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de Minas. É cíclico. Você acompanha, você sabe que mais 1, 2, depois que termina, já tem o próximo. Então fique esperto com relação a isso. A importância também de você focar no conteúdo, por conta da sobreposição, a sobreposição das bancas. Muitas vezes você está direcionando esses conteúdos comuns. E lógico, né, senhores, se você está prestando um concurso específico para a magistratura, sempre vai ter lá a vertente, né, de dando mais sobrepeso para sentenças, para acórdãos, para recursos repetitivos. Você tem isso, decisões superiores, para que você tenha essa análise. Então você tenha essa perspectiva. Direcione então essa sua análise para os editais anteriores para que você veja os temas que mais se repetem. E nestes temas você tem algo comum. Uma vez que você fixou a base, fixou os nortes e fixou a sua métrica, pronto, você está com uma base muito forte para bater nessa dinamização. Você tem que usar também plataformas e materiais eficientes. Então você tem lá o nosso estudo estratégico, você tem o nosso LDI, você tem o nosso direto ao ponto, você tem estes recursos online, né, as nossas videoaulas, os podcasts, todo para absorver esse conteúdo e direcionar o seu estudo, para que você tenha uma boa formação de base e possa passar para todas as fases do seu concurso, certo? Muito importante também você fazer revisões periódicas. Não adianta você estudar isso como um todo e não fazer suas revisões periódicas. Além disso, sugerimos aí que você veja lá o nosso direto ao ponto, veja os mapas mentais, veja a síntese estratégica para facilitar a sua memorização e reforçar a técnica de revisitar os seus conteúdos com periodicidade. Para isso, você tem lá os nossos cronogramas, temos a trilha estratégica para que você tenha isso mapeado, direcionado para você poder ir focando em cada um dos seus estudos e dinamizando toda a parte que você necessita para alcançar o seu sucesso e a sua aprovação. Então, com isso, você conseguirá alcançar, logicamente, a sua aprovação. Veja, você tem a importância aí de resolver questões para fixar o conteúdo estudado e tudo mais através do nosso sistema de questões. Com isso, você vai conseguir verificar as bancas que estão direcionando e os temas que nós temos aí no nosso banco de questões. Veja, com isso você consegue fazer um estudo mais assertivo, verificar o que está caindo naquela determinada banca e verificar aonde você vai sintetizar o seu estudo. Lembrando, senhores, que muitas vezes quando vocês escolhem aí os seus estaduais e tudo mais, né, os diversos concursos da sua área, muitas vezes as bancas se repetem ao longo dos anos. São Paulo, normalmente o TJ de São Paulo utiliza o quê? VUNESP. Então você não tem outra alternativa. O ENAM e o ENAC é FGV. Então você não tem outra alternativa. É se adequar àquela banca e já programar
a sua motivação, as suas metas para alcançar essa aprovação. Certo? Bom, senhores, foi um prazer estar com vocês. Fica o nosso convite aí para vocês nos seguirem nas redes sociais, acompanhar o Estratégia aí dentro do YouTube, dentro da plataforma e nas mais diversas origens e sites e sítios aí que são organizados para vocês. Siga-me também lá nas minhas redes sociais. Espero encontrá-los em breve, estudando aí para as mais diversas áreas da carreira jurídica. Um forte abraço e até mais.